Boa noite. Servidores cobram reajuste salarial de 16,38%. O pleito foi apresentado em reunião entre representantes das categorias e o Executivo Estadual. Salários atrasados e calendário de pagamento também entraram na pauta. E você vai ver ainda, cortes anunciados pelo Ministério da Educação em universidades públicas atingem o FRN, o FESA e o Instituto Federal no Rio Grande do Norte. O bloqueio anunciado foi de 30% dos orçamentos para este ano, mas a Universidade Federal alega que o percentual retido é maior. E a minha entrevista hoje aqui no estúdio é com o jornalista Rodrigo Loureiro, que amanhã estreia o novo Band Entrevista aqui na tela da Band. Hoje é segunda-feira, 6 de maio de 2019 e o Band Cidade começa agora. A cobertura da vacina contra o papilomavírus humano, chamado HPV, entre crianças e adolescentes do Rio Grande do Norte, está preocupando a Secretaria Estadual de Saúde. Preconceito e falta de conhecimento foram apontados como os principais motivos pela baixa procura da vacina. 6 anos depois do Brasil fazer a primeira campanha nacional de vacinação contra o HPV e de disponibilizar a vacina gratuitamente, apenas 40,5% das meninas entre 9 e 14 anos foram imunizadas no Rio Grande do Norte. A vacinação entre os meninos é ainda menor. Os resultados estão muito abaixo da meta de 80%, indicada pelo Ministério da Saúde. Há uma diferença considerável na cobertura vacinal para meninas e para meninos, né? É também muito, às vezes, vinculada àquela questão já do status do homem por si só, né? Então, achar que não vai contrair a doença. E ficando, no caso, para a população, o entendimento de que as meninas estariam mais facilmente expostas e, na realidade, não é assim que funciona. Então, hoje, para meninas, nós temos uma cobertura vacinal de 40,5% e para meninos de 15,7%. Então, a diferença ela é muito grande. Preconceito e falta de conhecimento são apontados como os principais motivos pela baixa procura pela vacina. Muitas fake news, né, notícias falsas que circulam pelas redes sociais, principalmente, né? Com a globalização a gente tem essa facilidade de informação. Então as pessoas dizem que quando vai se tomar a vacina, que se adoece, que contrai a doença no ato da vacina, o que de fato não acontece, né? Outra questão também relacionada ao HPV é esse estigma de que vacinar a criança ou adolescente, na realidade, com essa vacina, está se incitando a iniciar a vida sexual com um prazo mais curto. Então, são questões que, de fato, permeiam a questão da vacinação, mas que a gente tem certeza de que não acontece, e não é a nossa intenção. O HPV é responsável por 99% dos casos de câncer de colo de útero, o terceiro mais frequente entre as mulheres no Brasil, o quarto que mais mata e um dos poucos que pode ser prevenido com vacina. A vacina está disponível em todos os postos de saúde para os adolescentes, meninas entre 9 e 14 anos e meninos com idade entre 11 e 14 anos. Tanto o câncer do colo do útero como o câncer de pênis, então, são situações que a gente pode evitar, né? E a população toda está exposta a esse vírus. Então, podendo evitar, melhor fazer prevenindo. Para se vacinar, é só procurar qualquer unidade básica de saúde, que ela de fato vai ter essa vacina disponível. Eu me recordo que há alguns anos, toda a imprensa cobrava, ecoando inclusive os órgãos de fiscalização que cobravam, todos juntos, a distribuição da vacina do HPV na rede pública. Aí a gestão, o governo federal, começa a distribuir a vacina do HPV. E o que é que acontece? A população não colabora. O cidadão não vai levar o seu filho, a sua filha, a pessoa de quem ele é responsável, para se vacinar. Dá ouvidos e prolifera sobre as notícias falsas. Isso é um desserviço, isso é um atentado contra a cidadania. E é um absurdo que a mesma pessoa que está tentando disseminar essas notícias falsas está cobrando do outro lado gestão, está cobrando serviço público. Mas não se vê no espelho que está indo de encontro à própria saúde pública da população. Tem sim vacina disponível e agora o que precisa é cada um fazer a sua parte e não olhar para o lado, olhar para si.
O governo do estado e o Fórum Estadual dos Servidores Públicos do Rio Grande do Norte discutem esta semana o calendário de pagamento do funcionalismo. O objetivo dos representantes dos funcionários públicos é conseguir a definição sobre as datas para o pagamento dos vencimentos atrasados e também cobrar um reajuste de 16,38%. Como o pregão para vender a participação dos royalties foi vazio, o governo do estado disse que vai usar os recursos que serão arrecadados entre maio e junho e repassar integralmente para o pagamento dos atrasados. A expectativa é que aproximadamente 28 milhões de reais sejam arrecadados. Por partes, para eu e você entender. O Fórum dos Servidores antes queria o pagamento dos atrasados, continua querendo, mas agora reivindica também o reajuste de 16,38%. Por quê? Porque esse reajuste foi proposto pelo governo do estado para os procuradores do estado, uma matéria que está na Assembleia Legislativa. E agora, legitimamente, os servidores querem um reajuste para todos, de forma igualitária. Essa é uma discussão que está agora no centro da pauta entre servidores e o governo do estado. Por outro lado, o Fórum de Servidores também mantém a reivindicação sobre o calendário do atrasado. A governadora Fátima Bezerra, inclusive em entrevista concedida a mim, ela já reiterou que isso é prioridade. Até junho, até o final de junho, quita os salários, o 13º salário de 2017. Até o final do ano, espera quitar as outras 3 folhas. Há um aspecto. Para a quitação dessas 3 folhas, o Executivo conta com a antecipação dos royalties, um processo que está em curso com uma nova licitação, a venda da folha para uma instituição bancária, um processo que está em curso com um novo pregão e ainda a ajuda do governo federal, o socorro que a União dará aos estados que estão em deficiência, que estão em estado de calamidade financeira, como é o caso do Rio Grande do Norte. É bem verdade e é interessante a gente realçar que hoje o Executivo mantém um diálogo aberto com os servidores, mas diálogo aberto não quer dizer falta de nervosismo, falta de tensão. São ingredientes, são sintomas que permanecem porque o servidor está com a folha atrasada, deixada pelo ex-governador Robson Faria e agora quer também o seu reajuste. As instituições federais de ensino reagiram ao anúncio do governo de bloquear 30% dos orçamentos para 2019. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte fez os cálculos e afirma que o percentual retido até agora é maior do que o anunciado pelo governo. Pelas contas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o corte real no orçamento da UFRN será de 32%. 48 milhões de reais a menos dos 113 milhões destinados para o custeio e realização de melhorias na universidade. Se de fato o corte se configurar, isso vai significar para a universidade um caos, um desastre total. Significa que a gente vai trabalhar nos grandes contratos. Nós temos contrato de pessoas, hoje são 1.545 trabalhadores contratados nos 5 contratos da UFRN para dar conta do funcionamento da universidade. E nós temos também um outro contrato que é bastante alto, que é da energia elétrica. Então, uma universidade sem energia e sem pessoas para fazê-la funcionar, ela não vai funcionar. A reitoria afirma que o bloqueio de verba determinado pelo governo federal põe em risco o funcionamento da UFRN. É a paralisação mesmo, é fechar a universidade, porque sem energia e sem pessoas para trabalhar, nós não temos como fazer ensino, pesquisa, extensão e administração universitária. A UFERSA e o IFRN também correm risco de paralisarem as atividades por causa do corte no orçamento. O bloqueio orçamentário do governo Jair Bolsonaro no Ministério da Educação atinge recursos que vão da educação infantil à pós-graduação. O congelamento inclui verbas para a construção de escolas, ensino técnico, bolsas de pesquisa, transporte escolar, além de custeio das universidades federais. Nós estamos, em cada estado, as instituições federais estão trabalhando conjuntamente. Aqui, localmente, nós vamos reunir o Fórum dos Reitores, com a presença do deputado Rafael Mota, que é o coordenador da bancada federal do Rio Grande do Norte. Vamos trabalhar junto com a OAB e com a Procuradoria para que a gente encontre caminhos, soluções, para que a gente não tenha esse caos instalado
no Rio Grande do Norte. A atuação da bancada federal do Rio Grande do Norte será essencial para pressionar o governo federal. Ninguém se engane. Esse corte de 30% não incide sobre investimento, sobre algo que a Universidade Federal, a Universidade Federal Rural do Semiárido e o IFRN estavam projetando de ampliação. Incide sobre o custeio, ou seja, sobre a manutenção dessas instituições. Esse corte é extremamente sério e, como bem disse a reitora, a professora Ângela Paiva, coloca, sim, em risco o próprio funcionamento de uma instituição que já tem mais de 60 anos e presta um serviço enorme a toda a comunidade potiguar. E a gente confere agora a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, 7 de maio. Em Natal, o dia será de sol, entre nuvens, e pode chover a qualquer hora. A mínima é de 23 graus e a máxima de 30 graus. Em Frutuoso Gomes, faz sol, mas pode chover à tarde e à noite, com a mínima indo aos 22 graus e a máxima atingindo os 34 graus. Em São Vicente, faz sol pela manhã, mas são aguardadas pancadas de chuva no final da terça-feira. Mínima por lá, 21 graus, máxima 32 graus. O Band Cidade volta em instantes. Os motoristas de táxi estão protestando e cobrando regulamentação dos aplicativos de transporte. O pleito principal dos taxistas é para que os motoristas de aplicativo também paguem os seus impostos como os demais transportes. De acordo com o projeto que tramita na Câmara Municipal de Natal, está previsto que cada viagem tenha um imposto de 1% sobre o valor pago à Prefeitura de Natal. Esse protesto dos taxistas, ele é legítimo porque é próprio da democracia. De fato, os aplicativos de transporte precisam ser regulamentados, mas não podemos jamais confundir regulamentação com redução. Não se pode confundir regulamentação com frustração à concorrência. O que os taxistas querem, e eu sei disso, é a partir da regulamentação frustrar a concorrência. Absolutamente não. A responsabilidade da Câmara Municipal de Natal é enorme e nessa responsabilidade, nesse contexto, está regulamentar para organizar, para equilibrar. Mas o trabalho dos aplicativos de motoristas, esse trabalho desses servidores, extremamente salutar. Primeiro, porque com a concorrência, eles trazem um preço melhor e trazem uma qualidade também maior nos serviços. O que a gente via há alguns anos em todo o país era taxistas se colocando como autoridade e cobrando preços absurdos. Os aplicativos de transporte vieram trazer um novo contexto à realidade e não é nenhuma regulamentação que vai tirar os aplicativos da rua. A regulamentação vem para equilibrar, organizar. O protesto dos taxistas é legítimo. E ninguém se engane, essa vai ser uma matéria extremamente polêmica na Casa Legislativa da capital potiguar. E a gente vai agora direto a Brasília. Vamos conferir as notícias do dia no Congresso com Napoleão de Castro. Boa noite para você, Napoleão. Oi, meu abraço a você, cumprimentos ao nosso telespectador, muito boa noite. Voltando aqui de Brasília, segunda-feira, e a equipe Band Natal retornando às suas atividades na capital brasileira, no acompanhamento do Congresso Nacional e dos temas mais importantes do nosso estado aqui em Brasília. Amanhã, a expectativa em cima do início efetivo do trabalho na Comissão da Reforma da Previdência. Depois de administrativamente instalada na semana que passou, a grande expectativa fica para esse início efetivo de trabalhos na comissão. Espera-se que seja aí o amplo debate que vai ser travado pela sociedade brasileira em relação a essa reforma da Previdência. E nós temos, em nível exatamente desse debate, a vinda de sindicatos, federações, conselhos, entidades de classe que têm vindo permanentemente a Brasília para o debate com os integrantes dessa comissão. E a cobrança da bancada do nosso estado em cima dos temas relacionados ao Rio Grande do Norte. Eu conversei com a senadora Zenaide Maia, ela falando do impacto federativo, da necessidade de recursos, ela cobrou um tema importantíssimo, que o governo não fique fazendo isenções fiscais do governo federal, descontando isso de estados e municípios. A mudança do pacto federativo, eu acho que já teria que começar, eu estava vendo como a gente fazia. Já proibi o governo federal de fazer renúncias fiscais bilionárias de impostos que são dos estados e dos municípios. Isso é um pacto federativo.
Então, por exemplo, essa marcha dos prefeitos, eu até disse na época que ela teria sido bem-vinda em dezembro de 2017, quando foram aprovadas 3 medidas provisórias, 791, 793 e 795, onde o governo federal fez renúncias fiscais bilionárias, retirada dos estados e dos municípios. Eu acho que a gente já teria que começar fazendo o seguinte: quando o governo federal quiser fazer renúncia fiscais de tributos, ele faça dos 60% que é dele. Porque ele pode gerir os recursos que entrariam para a saúde, educação, segurança pública do nosso estado e dos nossos municípios. Está aí a senadora Zenaide Maia conversando com a nossa equipe. De Brasília, reportagem de Napoleão de Castro. Obrigada, Napoleão. E, de fato, há um grande clamor dos estados, dos municípios, de uma forma geral, para a construção de um novo pacto federativo. É interessante que o próprio ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, também defende o novo pacto federativo. O que é que precisa agora? Sair do papel. O que precisa agora é, de fato, estratificar e começar a tramitar esse projeto do novo Pacto Federativo com uma redistribuição do bolo tributário. Hoje, 60% com a União, 25% com os estados, 15% com os municípios. O novo Pacto Federativo parte do princípio de que o cidadão está na cidade, no município, e por isso mesmo, as prefeituras, de uma forma geral, precisam arrecadar mais e melhor para garantir assistência com qualidade aos cidadãos. A Petrobras anunciou esta semana reajustes do diesel e do gás de cozinha. Os aumentos devem começar a impactar o bolso de nós, consumidores, já nos próximos dias. O estoque desta distribuidora de gás, comprado antes do reajuste, deve terminar na terça-feira. A partir daí, os consumidores vão pagar R$ 2,00 a mais pelo botijão de 13 quilos. É o reflexo da elevação do preço nas refinarias. Vai chegar no consumidor final. Fica bem complicado, tanto para nós quanto para o cliente, né? Neste domingo, o gás residencial vendido em embalagens de até 13 quilos fica mais caro nas refinarias. A Petrobras reajusta o valor do produto a cada 3 meses. O preço para o consumidor depende de impostos que podem variar de estado para estado e do mercado. Em março, o botijão era vendido, em média, a R$ 69,00, conforme a Agência Nacional do Petróleo. Neste sábado, entrou em vigor outro reajuste feito pela Petrobras, o do diesel. Nas refinarias, o aumento foi de 2,5%, o que representa aproximadamente 5 centavos por litro. O impacto nas bombas deve ser sentido nos próximos dias. É a segunda elevação do preço do diesel pela estatal em 15 dias, depois que o presidente Jair Bolsonaro pediu explicações à Petrobras sobre um reajuste anunciado pela companhia em 11 de abril. 6 dias depois, o valor do combustível ficou quase 5% mais caro. O setor de transportes é o mais afetado. Já está difícil, é cada vez pior, né? Porque os fretes continuam toda a vida a mesma coisa, né? O diesel representa menos de 1% do índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, pelo qual a inflação é medida. Esta economista explica que a alta do combustível tem um impacto menos imediato do que o gás, por exemplo, que representa 1,3% do IPCA. O impacto que vai vir diretamente via o aumento do botijão de gás tende a ser maior do que o que vem diretamente pelo diesel. Mas o diesel pode afetar mais a médio e longo prazo, dependendo de como esse aumento for repassado para os fretes e, consequentemente, para os produtos finais. E os consumidores também têm papel importante no impacto da inflação quando escolhem onde comprar gás ou abastecer. Existe variação dos preços, então os consumidores eles precisam ficar atentos quanto a isso, procurar, porque eles têm, com certeza, diferença de preços dependendo de onde eles fizerem essa compra. É o que faz este caminhoneiro. Para abastecer tem que ficar procurando o preço? Tem que procurar preço, tem que procurar. Se não procurar, aí o patrão, judia do patrão, porque o patrão está contando com a gente na estrada, né? E no próximo bloco a gente conversa aqui no estúdio com o jornalista Rodrigo Loureiro, que amanhã estreia aqui na tela da Band o novo Band Entrevista. O Band Cidade volta já. De
volta com o Band Cidade e agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o meu colega jornalista aqui da Band, Rodrigo Loureiro, que amanhã estreia o novo Band Entrevista. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ana. Prazer estar aqui com você. Vivendo a expectativa de uma nova estreia. O que é que vem com esse novo Band Entrevista, Rodrigo? Olha, vem todo um diferencial na minha carreira, né? Porque a minha vida inteira foi cobrindo festas sociais, foi fazendo a parte política mais no blog, mas na TV não, na TV mais com cobertura de evento. E aí quando veio esse convite da Band, vem com esse novo momento de ser um programa diário e um programa mais voltado para cidades, mais voltado para a política. O Band Entrevista vai ser apresentado por você e por Roberto Medeiros. Isso, jornalista Roberto Medeiros, que vai estar com a gente aqui no Band Entrevista todos os dias. Ele que também é um jornalista de experiência, vai estar dividindo a bancada comigo. Como é que vai ser o formato do Band Entrevista? Vai ao ar a partir de que horas? Virá com notícias, com entrevistas? Adianta um pouquinho. Olha, o programa vai ao ar de segunda a sexta, né, às 6h45 da manhã. Então a gente abre o jornalismo aqui da Band e vão ser 2 blocos. No primeiro bloco, nós vamos ter um giro de notícias, os comentários das primeiras notícias do dia, dando essa notícia em primeira mão logo cedinho. E o segundo bloco sempre com um entrevistado diferente, abordando todos os assuntos que são de interesse da população. Eu tenho informações que a primeira entrevistada vai ser a governadora. Pois é, a governadora Fátima é a primeira entrevistada nesse balanço que ela está fazendo dos 100 dias ainda, já passou um pouquinho, mas ainda nesse balanço, e já também respondendo alguns questionamentos sobre reajuste dos servidores, sobre essa questão dos juros que estão querendo dos pagamentos atrasados, então alguns assuntos polêmicos que a gente vai tratar com a governadora. Rodrigo, como é que você avalia esse novo momento? Quer dizer, você disse bem, abre o dia do jornalismo da Band e abre agora com o Band Entrevista. E depois tem vários outros programas jornalísticos, até, no caso aqui, quem vai encerrar sou eu, exatamente, com o nosso Band Cidade. Como é que você avalia essa fase da nossa Band agora? Eu acho que a Band está investindo no jornalismo. Hoje, a Band tem grandes nomes do jornalismo. A gente tem você, que é aqui líder de audiência. Nós temos o Luiz Almir, que é um grande nome, o Jackson. Então, um time com Robson, grande do jornalismo. Então, acho que a Band está investindo nessa informação com credibilidade e com profissionais que tenham essa credibilidade para passar. E agora eu estar nesse time me deixa assim, muito honrado de estar aí dividindo a emissora e dividindo o jornalismo diário com esses nomes que eu já falei. Só me deixa aqui muito honrado de estar podendo abrir esse jornalismo que encerra com você, que é essa grande estrela que a gente tem aqui. Obrigada, Rodrigo. Vamos falar um pouquinho sobre o momento. O Band Cidade é o meu, Band Entrevista. O Band Entrevista vem também com uma vertente muito política, não é, Sim. Rodrigo? Assim, com notícias políticas que marcam necessariamente o dia a dia de qualquer cidadão. Eu acho que hoje a política está envolvida no dia a dia de qualquer pessoa. Desde do empregado doméstico, desde do empresário, desde o agricultor, ele precisa estar envolvido politicamente para que ele tenha conhecimento tanto dos seus direitos como do que está acontecendo no cenário, porque, na verdade, é a população, na verdade, é esse que está aqui atrás da telinha, quem vota. Então, ele tem que estar por dentro do que está acontecendo, seja nas casas legislativas ou seja no executivo. Então, a política hoje é a grande vertente por isso, porque ela está totalmente ligada à vida do cidadão. O Band Entrevista vem com opinião também. Vem com opinião porque hoje é o que o público quer. O público está em casa, ele não quer só a notícia por ser dada. Ele quer a notícia com opinião, a notícia que a gente possa aqui também passar o nosso ponto de vista para o telespectador tirar suas conclusões. E a escolha dessas entrevistas, Rodrigo? Vocês já começam assim com uma entrevista excepcional, quer dizer, com a entrevista com a governadora do estado, que tem muito o que falar, passa por esse momento cruzando os 100 dias e com algumas reivindicações dos servidores e com um passivo enorme que ela herdou. Que tipo, quais serão os perfis que o Band Entrevista vai pensar de entrevistados? O perfil vai ser daquele entrevistado que tem algo para passar para o telespectador. Nossa primeira vertente, ou nossa primeira preocupação vai ser em trazer um conteúdo bacana para quem está nos assistindo. Então, esse é o principal critério quando a gente vai escolher o entrevistado, é o que passar para o nosso telespectador. Rodrigo Loureiro, sucesso nesse Band Entrevista. Vou estar em casa assistindo. Ana, obrigado pela oportunidade de estar divulgando aqui. Obrigado ao seu telespectador que eu quero convidar para estar de segunda a sexta-feira, às 6h45 da manhã, abrindo o jornalismo aqui na tela da Band.
Maravilha, você abre às 6h45 e eu encerro começando às 18h50, 6h50. Perfeito, Maravilha. então, a sintonia Sucesso vai dar pra certo. você, Rodrigo. Obrigado, querida, pela Sucesso. oportunidade. E o Band Cidade de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, você acessa o politicaemfoco.com. Você sabe, é um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã. Excelente noite para você, uma grande semana. Até amanhã.